nome é Ulisses Almeida de Araújo, mas todo mundo me conhece no nosso segmento por Pataca. Aí eu acabei unindo, né, o apelido ao nome. Hoje muita gente me conhece só por Pataca ou por Ulisses Pataca. Tem alguns, se a gente for procurar a saber sobre essa palavra, né, esse nome, tem alguns, você consegue alguns significados. A moeda antiga brasileira, pataca era a bolinha que vale mais na bola de gude, ou no jogo, aquele jogo de peteca que a gente usa raquete, também se dá o nome para pataca. Mas os meus pais não sabem dizer de onde que veio esse pataca. Vem desde que eu era criança, 3, 4 anos de idade, já me chamava de pataca, mas nem meus pais não sabem dizer de onde foi que veio esse pataca. Aí eu acabei unindo ao nome. O meu pai, desde novo, né? Meu pai, muito novo, foi morar em Belém com uma irmã. E lá em Belém ele acabou tendo esse contato. Trabalhar com eletrônica, trabalhar com som. E ele conseguiu comprar um som em Belém, trazer para cá para Macapá e passou a trabalhar com isso. Então quando eu nasci, meu pai já trabalhava com isso. E eu acabei herdando isso dele, principalmente a questão, o gosto, né? O gosto de trabalhar com som, trabalhar com áudio, trabalhar com música. Então eu posso dizer que eu acabei herdando do meu pai. Aqui em Macapá, meu pai tinha um som chamado Rubi, que é contemporâneo a outros da época. Tipo, tinha o Imperial, tinha o Estúdio A, tinha o Guerreirão. Eles eram contemporâneos e, logicamente, concorrentes também. O gosto, naturalmente, como eu falei, veio daí, né? O interesse. O meu primeiro contato, vamos dizer assim, algo mais sério, eu passei a ajudar aqui na igreja Nossa Senhora de Fátima. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, hoje Santuário de Fátima. E foi ali que despertou realmente o interesse em trabalhar com isso. E eu senti a necessidade de estudar isso. Estudar, buscar conhecimento, buscar informações junto com outras pessoas, porque não era só para brincar, ou só ter interesse, ou só gostar de trabalhar com isso. Para mim, atender as pessoas que ali estavam, atender o povo que ia participar das celebrações, eu tinha que ter uma base. Então foi dali que foi realmente o pontapé inicial. E foi dali também que eu passei a ter contato com alguns músicos que já trabalhavam na noite, já tocavam na noite. E foi que eu passei a ser conhecido e passei a trabalhar com esses músicos. Aqui no nosso estado, pelo que pareça, até por ser um estado pequeno, até nessa área em relação a outros, a gente pode dizer que a nossa classe é um pouco até privilegiada. Porque quando se trata de conhecimento, todo mundo ajuda um outro. E sempre a gente está se unindo e trazendo cursos de fora para serem ministrados aqui no nosso estado. Temos amigos aqui que sempre ajudam a gente, o Jorge, que é um dos técnicos de som mais antigos, o Fernando, que é um contemporâneo meu, o Alan Farias, que é o dono de uma empresa de sonorização aqui, também sempre ajuda. Então sempre a gente está se unindo para trazer outras pessoas que tenham um conhecimentozinho a mais que a gente, ou até mesmo para trocar informação, para que a gente cresça no segmento. Claro, sempre tem as vaidades. Eu costumo dizer que o técnico de som, ele é também um músico. E não é novidade para ninguém que é uma classe, vamos dizer assim, que tem um grau de vaidade elevado. Então sempre vai existir aquelas picuinhazinhas, aquelas brigazinhas, as invejas, enfim. Mas eu acho que todo mundo tem que ter cabeça para saber administrar isso. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que entre as duas coisas. Não adianta eu me aprofundar, estudar coisas astronômicas, se no meu dia a dia eu não vou aplicar aquilo. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Mas, olhando para a nossa realidade aqui, hoje a gente trabalha com equipamentos bem complexos. A tecnologia ela é muito intensa, ela é muito rápida. Então a gente não pode dormir, não pode ficar muito tempo parado. Tem que sempre buscar novos conhecimentos. E eu vejo isso aqui nos profissionais aqui do estado.
Eu vejo bastante isso. Eu tive o privilégio de meio que começar a trabalhar e começar a me aprofundar realmente nessa área, na transição do analógico para o digital. E tipo, quando eu estava me aprendendo a trabalhar, me aprofundando com o analógico, com os equipamentos analógicos, eu já tive que aprender logo em seguida a trabalhar com os equipamentos digitais. Então eu senti esse impacto, assim como outros técnicos também sentiram. Mas eu senti mais talvez porque foi a época que eu estava conhecendo umas coisas ainda, estava me aprofundando na área. Então foi meio que rápido para mim. Outras pessoas não. Trabalharam muitos anos no analógico, depois passaram a trabalhar com o digital. Eu trabalhei pouco tempo no analógico, já tive que passar para o digital, então eu sofri mais esse impacto. Eu vou usar de novo a palavra que eu usei anteriormente, é equilíbrio, né? Tem que ter as duas faces da história, tem os dois lados da moeda. Eu posso ser um puta conhecedor de equipamento, eu posso saber conhecer uma mesa de som, por exemplo, de trás para frente, de frente para trás, mas a gente está trabalhando com música. Música é arte. Então vai chegar algum momento do processo que a parte artística vai ter que falar mais alto. É aí que eu acho que é o ponto diferencial de um para outro. Porque ninguém ouve igual, os gostos não são iguais, todo mundo é diferente. E é aí que eu acho que cada um vai se destacar, de acordo com o seu bom gosto que tiver. Porque você está fazendo arte, você está fazendo música. Então vai ter algum momento do processo que o teu lado humano, o teu ouvido, o teu bom gosto, as coisas que você costuma escutar no teu dia a dia, com certeza vai influenciar nesse resultado final. Exatamente. Essa questão de estilo muito se discute hoje. É complicado você querer fazer um som tipo mais teen, que a gente chama, mais clássico, tipo um estilo MPB, você querer aplicar numa banda de forró, ou vice-versa, uma banda de forró você querer pegar o estilo de forró e querer aplicar num estilo mais MPB, mais regional. Não tem como, é impossível. O segredo, não tem outro jeito, o segredo é você escutar música, é você entender, você interpretar o que cada estilo está te pedindo. Na hora do forró você vai ter que acentuar mais a caixa, porque é estilo, é o que marca aquele estilo. No sertanejo você vai ter que acentuar mais os tons, porque é muita virada, então você tem que esclarecer essas coisas. Axé, tem muita percussão, muito instrumento percussivo. Então, para você desenvolver isso e conseguir traduzir isso no teu trabalho, colocar isso claro no teu trabalho, você tem que ouvir música, não tem jeito. E claro, sempre ouvir música de qualidade, música boa. A gente tem que se regrar, vamos dizer assim, tem que se preservar. Eu particularmente em casa não escuto música, pode ser até um negócio meio estranho, mas em casa eu não escuto música, justamente me preservar. Minha televisão volume baixíssimo. Quando é algo que não me interessa, até procuro não assistir, ou se assisto com o som desligado. Procuro me preservar no dia a dia, porque eu sei que no ambiente de trabalho é uma rotina instigante, é cansativa. E teu ouvido, para se preservar, ele durante o processo ele vai fechando, não tem jeito. É uma reação do teu corpo, uma reação natural do teu corpo. Então, com certeza, você vai fazer um som para uma banda 7 da noite, não vai sair com a mesma qualidade que a banda que você vai fazer às 4 da manhã. Porque o teu ouvido já vai estar menos sensível, você já vai perder, principalmente frequências agudas. Você vai passar a fazer um som mais alto, porque você vai perder a sensibilidade. Então você vai ter a sensação que o som não está baixo, alguma coisa assim. E vai meter a mão, como a gente costuma dizer. Mas quem está desse lado, quem está responsável disso,
é você mesmo, então você tem que ter essa consciência. Por isso que hoje, nos equipamentos, ou existem os equipamentos um sonômetro, decibilímetro, como as pessoas costumam dizer, a gente tem que estar usando isso, para a gente mesmo estar se policiando, saber se o som está muito alto ou não. Como eu falei anteriormente, inicialmente, eu comecei a trabalhar, conhecer o teu primeiro contato foi na igreja. E, conscientemente, em seguida, passei a trabalhar com uma banda aqui do estado. Fez muito sucesso na época, no início dos anos 2000, com a banda E as Bananas. E com a banda E as Bananas foi o pontapé, vamos dizer assim, para que foi aonde eu fiquei conhecido por muita gente. E foi através da banda E as Bananas que eu recebi o convite para ser responsável de uma empresa de sonorização aqui do estado, da L Sons, do meu amigo Lício Jomar. Porque os caras eram taxados por serem chatos, ter um nível de exigência alto. Na época era considerado a melhor banda, por ter os melhores músicos. Então, as pessoas já meio que vinculavam assim, se o cara tá dando conta de fazer um som com as bananas, então ele dá conta de fazer qualquer coisa. E acabei recebendo o convite para trabalhar na empresa de som. E na empresa de som a gente acaba atendendo muita gente. E com certeza saem muitas histórias, né? De artistas locais, artistas nacionais. E a tua experiência assim, com E as Bananas, já que você entrou nessa pauta e você está sabendo de uma proposta, né, de se fazer de publicação de um livro, de um músico que também você trabalhou, e que o E as Bananas ele faz parte dessa história e certamente você não vai estar fora. O E as Bananas foi, vamos dizer assim, onde começou para mim a história do áudio realmente profissional. Foi a primeira banda que eu trabalhei e foi através da banda E as Bananas que eu passei a ser conhecido no estado e até fora do estado, porque nós tocamos muitas vezes fora de Macapá. E realmente foi através da banda E as Bananas que eu passei a ter um reconhecimento por artistas, por músicos, por companheiros da classe. Então acabou me abrindo muitas portas. Passei a fazer outros trabalhos por causa da banda E as Bananas. Sim, eu viajei algumas vezes com eles para Belém, nas férias de julho e fevereiro, janeiro. A gente costumava fazer shows em Belém. A gente tocou no Café Dali, são casas hoje que a maioria acho que nem existe mais em Belém. Tinha o Café Dali. A gente tocava muito na praia lá em Salinas, em bares na praia em Salinas. Açaí Biruta também. Hoje Açaí Biruta ainda existe ainda lá em Belém. E outras mais que não vou me recordar agora o nome, mas a gente tocou muito em Belém, muito mesmo. Eu lembro de todos, né? A Milson, que depois passou a ser até meu compadre. Alan Gomes, Álvaro Gomes, Judas Sacaca, o Valério De Luca, Ian Moreira, Papa. Enfim, todos que passaram ali eu lembro. Pingo, todos eu lembro. Que eu trabalhei mesmo. Trabalhei acho que no melhor momento da banda, eu tive esse privilégio. Ter trabalhado no melhor momento da banda. Então, eu logicamente também pude curtir, vamos dizer assim, pude vivenciar os melhores momentos que a banda passou. Sim, nós tocamos algumas vezes no Festival do Camarão. E foi até uma surpresa, tanto para mim quanto para a banda, a receptividade que a banda teve. Porque por ser um festival, um evento de cunho bem popular, aberto ao público e principalmente ser no interior pequeno, se pensava que talvez a banda não fosse tão aceita devido ao seu estilo, por tocar pop rock, reggae. Mas não, foi o contrário. Todo mundo adorou o show da banda, o estilo da banda. Até porque foi um diferencial. Todo mundo ali praticamente tocava ritmos populares, brega, sertanejo, pagode. E a banda E as Bananas chegou com uma proposta diferente. Tínhamos medo sim,
Tive medo de chegar lá e, de repente, quem tivesse ali gritasse lá debaixo do palco: ei, toca um brega aí. Mas, graças a Deus, não aconteceu, foi o contrário. O Yes Banana, eu fui 2 vezes, mas trabalhar com a empresa que fazia parte, eu fui acho que mais 8 ou 9 vezes. No Festival do Camarão, então eu fui bastante ali. O Yes Banana tinha essas peculiaridades, né? Como eu era o técnico da banda, e eu acabava também tendo um papel meio de apaziguador no meio da confusão deles. Então eu tinha que ter até esse cuidado de não me deixar envolver nas confusões. Aqui era, vamos dizer assim, a casa do Yes Banana, era esse estúdio aqui. A gente vinha pra cá pelo menos 2 vezes na semana para ensaiar. E eles faziam questão que eu tivesse nos ensaios, até para entender o que eles iam tocar, o que eles iam fazer no show, as nuances das músicas, as dinâmicas da música, e eles combinavam comigo algumas coisas, saltavam um delay na voz de sacar, um efeito na caixa, da bateria. Então eu tinha que saber esses momentos, então eles faziam questão que tivesse pro ensaio. Só que geralmente o ensaio começava e não terminava, porque os caras começavam a brigar, mas não brigavam não por questões pessoais, mas brigavam por questões musicais mesmo, porque um dava uma ideia, o outro dava outra, aí já não concordavam que não, assim vai ser melhor, assim vai ser pior, e a confusão geralmente começava a partir daí. E geralmente o ensaio começava e não terminava não, que um ou outro ficava bravo e ia embora. E aí tinha que parar o ensaio. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Acho que com meus 16, 17 anos. Foi quando eu comecei realmente a querer aprender de fato. Não só gostar, mas querer aprender de fato a trabalhar com isso. Hoje eu estou com 36. Então são 20 anos já, né? Nessa batalha, porque eu costumo dizer que o áudio, além de uma profissão, além de você realmente gostar e ter que aprender a trabalhar com isso, é um vício. A partir do momento que você entra, você não consegue mais sair. Independente da idade. Conheço pessoas que começaram a trabalhar com bem mais velhas que eu, já lá por casa dos 30 alguma coisa, 40 anos. Mas a partir do momento que começou a trabalhar com isso, se envolveu que não quis mais sair. Mesmo até tendo outra profissão. Você tem a oportunidade de trabalhar com todo tipo de gente. Até porque você trabalha com estilos diferentes. Então, eu trabalhava com o povo do axé, com o povo do pagode, com o povo do sertanejo, com o povo do regional, da música que é amapaense. Então, você trabalha com várias cabeças diferentes, vários pensamentos diferentes. E você vai observando, vai absorvendo coisas também para si. E acho que o principal que eu aprendi ao longo dos anos a trabalhar com diferentes cabeças foi ter paciência. Eu nunca fui de discutir com ninguém, nunca fui de tratar mal ninguém, sempre fui um cara muito centrado, muito tranquilo. E isso também me ajudou. Isso me ajudou nesse processo. Porque músico, querendo ou não, é complicado. E hoje eu deixei mais de usar essa expressão, mas antigamente eu usava mais. Eu costumava dizer que o técnico de som, ele tem que ser babá de músico. Mas não no sentido pejorativo, no sentido negativo da palavra. Mas sim pelo fato de você ter que atender, você tem que ter paciência. Às vezes o som está perfeito, está tudo bonito, mas o cara, ele quer a tua atenção. Então o simples fato de você chegar com ele e perguntar o que ele está precisando, o que está faltando, aí ele pede, não, aumenta tal coisa. Aí você vai lá, às vezes nem precisa aumentar, só finge que aumenta. E o cara já vai te olhar diferente, porque você deu atenção para ele. Então essas coisas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. A gente não aprende do dia para a noite.
esses caminhos, vamos dizer assim. E isso é bacana. Sempre tem muitas, né? Sempre tem muitas. O Wes Banana, por exemplo, teve várias histórias assim, principalmente histórias bem engraçadas. Eu sou muito grato, eu sempre comento sobre Wes Banana, porque eu sou muito grato a Wes Banana, porque foi ele que abriu as portas para mim, fez eu ficar conhecido no meio. Trabalhei muito tempo com placa, devido ao Wes Banana, porque a base do Wes Banana, ou a banda Wes Banana, com exceção do cantor, era a base da banda placa. Então eu acabei, foi uma consequência, não teve jeito, eu ter que trabalhar com placa também. E com outros artistas também, que a banda Wes Banana dava suporte, eu também acabei trabalhando em função deles. Mas teve nesse tempo de carreira, teve uma história curiosa. No Festival do Camarão, show do Reginaldo Rossi. O Reginaldo foi convidado para tocar, acho que no primeiro ou no segundo dia do festival, e ele não levou técnico. Aí quando eu fiquei sabendo que eu teria que fazer o som para o Reginaldo Rossi, a gente usa essa expressão, fazer o som, confesso que fiquei meio assustado. Falei, rapaz, fazer som para esse cara aí. Ele tinha já aquela fama, né, de que ele era chato, que ele brigava com o técnico, reclamava do som, aquele negócio todo. Eu digo, eita, que vai ser hoje que o negócio vai pegar pro meu lado. Começou o show dele, primeira, segunda, terceira música, ele mandou parar o show. Para a banda. Eu digo, ih, rapaz, isso vai sobrar pra mim. Aí ele falou, se voltou pro público, ele falou assim, eu quero que vocês aplaudem o som. Aí eu, oxe, rapaz, acho que ele tá me tirando, acho que ele tá sendo irônico, né? Eu nunca toquei no som tão bom assim. Aí todo mundo já olhou assim pra mim, eu tava na mesa de som lá na frente do palco, todo mundo já olhou pra mim assim, por favor, aplaudam o técnico de som. Aí todo mundo também prontamente começou a aplaudir. Algumas pessoas olharam pra mim, se voltaram pra mim, aí balançavam a cabeça, aquele ar assim meio que concordando, menos que dizendo, olha, o cara tá com moral, tá sendo elogiado pelo Reginaldo Rossi. E a perna ali já meio que tremendo ali naquela altura. Mas isso marcou pra mim, até porque um pouco tempo depois daquele show ele veio a falecer, acho que um ano e meio no máximo depois daquilo ali. Ele veio a falecer e foi uma das coisas que ficou marcado nesse tempo que eu trabalho, né, com áudio, como técnico de som. Aí depois eu até descobri depois que ele tinha ido na viagem de Macapá até Afuá, ele foi dormindo. Geralmente o Reginaldo Rossi, todo mundo sabe, ele gostava de tomar um whiskyzinho. E muita gente dizia que era um dos pontos que atrapalhava ele. E eu tive talvez a sorte, e isso a meu favor, dele não ter bebido antes do show, porque ele ficou dormindo no hotel. E ele chegou sóbrio no palco, e talvez isso tenha me ajudado. Mas foi uma coisa do destino bacana. Som, música é gosto, né? Mas para alguns, muita gente, graças a Deus, gosta do som que eu faço. Principalmente os estilos que tem muita percussão, muito percussivo. E nesse sentido, quando eu fui trabalhar com a banda placa, eu aprendi muito, porque a banda placa, as músicas da banda placa são músicas muito percussivas, muita percussão de axé, percussão de batuque, percussão de marabaixo. E você tem que saber, tem que entender a música e saber colocar isso para o público também entender. E não é fácil. Geralmente, instrumentos percussivos, eles estão geralmente sempre trabalhando ali, né, próximos das mesmas regiões de frequências. Então é complicado, é difícil você saber colocar isso cada um no seu lugar, cada um na sua casinha, para que fique de maneira audível, né? E no placa eu tive essa felicidade de aprender.
E também eu agradeço muito ao Lício, que me passou muita informação mesmo. Porque ele trabalhou durante muitos anos, ele era o principal técnico de som aqui do nosso estado. E ele acompanhou muitos artistas aqui. E o nosso estilo, ele é muito percussivo. Então ele aprendeu muita coisa, aprendeu muito macete, muito atalho, para colocar isso em prática, para colocar isso com mais facilidade. E ele passou essas coisas para mim, algumas coisas para mim. E quando eu fui para o Placa, somando essas dicas que o Lício me deu, e mais, eu costumo dizer que o Placa foi uma escola, né? Quando fui com as informações que o Lício me deu, e quando passei a trabalhar com Placa, somando isso, eu tive uma facilidade e o privilégio de aprender bastante. Quando eu ia trabalhar para fazer pagode, fazer samba, fazer bandas de axé, eu não tinha tanta dificuldade como outros técnicos talvez tivessem, porque eu já tinha essa base do Placa, que o Placa me deu, já tinha essas dicas que o Lício me deu. Então isso foi um ponto favorável para a minha profissão.